Você já parou para pensar que talvez a sua pobreza não está no seu bolso, mas na sua boca? Sim, tem frases que você está repetindo todos os dias e que estão te mantendo preso. Preso na escassez, preso no medo, preso em uma mentalidade que atrai o fracasso, mesmo quando você está se esforçando para dar certo. Talvez você ore, talvez você jejue, talvez você peça para Deus abrir portas, mas enquanto sua linguagem for contrária à fé, nenhuma porta vai durar aberta. Porque a Bíblia não diz só que a fé vem pelo ouvir, ela também diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Você tem falado morte sobre sua vida e não percebeu. Você tem declarado derrota sobre o seu futuro e não percebeu. Você tem alimentado o espírito da pobreza com as palavras que saem da sua própria boca e acha que é só um desabafo. Mas o céu e o inferno estão ouvindo o que você diz. O mundo espiritual responde à sua confissão. E é por isso que hoje Deus está te chamando para um acerto de linguagem. Porque existem frases que você aprendeu a repetir que parecem inofensivas, mas estão bloqueando o fluxo da provisão na sua vida. Frases que você diz de forma automática, frases que você ouviu a vida toda, frases que o mundo diz, a sociedade diz, a sua família sempre disse, mas que Deus nunca disse. E enquanto você continuar falando como alguém que crê na escassez, você nunca vai viver como alguém que foi chamado para prosperar. Hoje nós vamos expor essas frases. Hoje nós vamos quebrar essas correntes invisíveis. Hoje nós vamos calar a voz da pobreza espiritual, emocional e financeira, que talvez você esteja alimentando sem perceber. Não importa se você é empresário, missionário, dona de casa ou estudante. Se a sua boca está em desacordo com a promessa, você está atrasando o seu milagre. Então fica comigo até o fim, porque além de te mostrar as 5 frases que você precisa parar de dizer agora, eu vou te ensinar como substituir cada uma delas por uma confissão que atrai favor, sabedoria e prosperidade. Você não vai sair desse vídeo só motivado, vai sair transformado por dentro. E no final, nós vamos orar juntos para que a sua boca se alinhe com o céu e a sua vida nunca mais seja a mesma. Frase 1. Eu não posso. Essa é uma das frases mais destrutivas que você pode falar. E o pior, ela parece humilde, parece realista, parece até sincera, mas na verdade é uma mentira disfarçada de verdade, porque a frase "eu não posso" não vem da fé, ela vem do medo, ela vem da autossabotagem, ela vem da voz do inimigo que quer te convencer de que você é pequeno demais, fraco demais, incapaz demais para aquilo que Deus te chamou para viver. Sabe o que a Bíblia diz? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Não diz algumas coisas. Não diz depende do salário. Não diz se tudo estiver favorável. Diz todas as coisas. Então, quando você diz, eu não posso fazer isso, eu não posso aprender aquilo, eu não posso sair dessa condição, eu não posso sonhar tão alto assim, você não está apenas sendo negativo, você está se desconectando do poder de Deus. A verdade é que sozinhos, realmente, não podemos. Mas em Cristo não existe não posso. Existe ainda não sei. Existe estou sendo preparado. Existe vou aprender com ele. Quando você diz não posso, você paralisa o seu espírito. Você fecha portas na sua própria mente. Você abaixa a régua do que Deus quer fazer com você. E sabe o que acontece? Sua realidade começa a obedecer essa palavra. Você cria limites que não vieram de Deus. Você começa a evitar desafios, você começa a rejeitar oportunidades, você se acostuma com o pouco e começa a achar que prosperar é para os outros. Deixa eu te lembrar, Deus nunca vai colocar um sonho no seu coração que Ele não seja capaz de realizar através de você. Nunca. A frase, eu não posso, precisa sair da sua boca. Hoje, agora. Substitua por uma nova confissão. Em Cristo, eu posso aprender, crescer, vencer e prosperar. Fale isso até sua alma acreditar, até sua mente parar de resistir, até o céu encontrar em você alguém que confessa o que está escrito e não o que sente. Frase 2. Se for da vontade de Deus,
usada com fuga. Essa frase parece linda, parece piedosa, parece espiritual, mas na maioria das vezes é uma desculpa, uma forma disfarçada de não assumir responsabilidade, de se esconder atrás da soberania de Deus para justificar a falta de fé, de ação ou de posicionamento. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se for da vontade de Deus, eu prospero. Se for da vontade de Deus, esse negócio vai dar certo. Se for da vontade de Deus, Ele vai me levantar. E a pergunta que eu te faço é: você já leu a vontade de Deus na palavra? Porque a Bíblia não é um mistério total. Ela revela claramente muitas áreas da vontade de Deus. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. 13 de João 1:2. A Bíblia mostra que Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos, que Ele dá sabedoria, forças, portas, favor. Então, por que estamos colocando tudo no se for? Porque é mais fácil jogar nas mãos de Deus do que assumir a fé, a obediência e o movimento que Ele espera de nós. É claro que nem tudo o que queremos é vontade de Deus, mas o problema não é consultar a vontade de Deus. O problema é usar essa frase como desculpa para não agir. Tem gente que já recebeu palavra, confirmação, promessa, instrução e ainda está parado dizendo: se for da vontade de Deus, não é fé, é fuga, é covardia espiritual. Deus não abençoa a inércia, Ele abençoa o movimento da fé. Você precisa parar de usar essa frase como desculpa, porque muitas vezes a vontade de Deus já foi revelada. O que falta é a sua parte. E qual é a confissão correta? Substitua o se for da vontade de Deus por: Senhor, eu me movo com fé e me submeto à tua direção em cada passo. Isso é diferente. É fé com submissão, é ação com reverência, é confiança com humildade. E isso o céu honra. Frase 3. Eu queria ter o que fulano tem. Talvez você já tenha dito isso, talvez até em tom de brincadeira, talvez como desabafo. Mas essa frase carrega um veneno silencioso, porque ela nasce da comparação, e a comparação é a armadilha da pobreza emocional. Você olha para a vida de alguém e diz: ah, se eu tivesse aquela casa, ah, se eu tivesse aquele salário, ah, se eu tivesse nascido naquela família, ah, se eu tivesse aquelas oportunidades. E sem perceber você está dizendo a si mesmo: o que Deus me deu não é suficiente. Minha porção não é boa, minha história não é bonita o bastante. Eu não sou tão favorecido quanto os outros. Isso rouba a sua fé, isso envenena a sua gratidão, isso bloqueia a sua colheita. A Bíblia é clara: o que murmura contra o oleiro, dizendo: por que me fizeste assim? Isaías 45:9. Não vos compareis entre vós, pois quem faz isso não é sábio. 2 Coríntios 10:12. Deus não precisa repetir bênçãos, Ele personaliza. O que Ele fez com o outro é para o outro, e o que Ele vai fazer com você é único. Mas enquanto você estiver desejando o que é dos outros, você está dizendo a Deus que não confia na porção que Ele separou para você. E mais, ao desejar o que é do outro, você ignora o processo. Você vê o palco, mas não viu o bastidor. Você quer a colheita, mas não viu a semeadura. Deus não é injusto. Ele dá a cada um conforme o propósito. E Ele quer te abençoar conforme a sua identidade, não a dos outros. Então cuidado com essa frase, porque ela esconde insatisfação. Ela alimenta o espírito da comparação. E onde há comparação, a miséria emocional. Substitua essa frase por: eu honro o que Deus fez na vida do outro e confio que Ele fará o melhor na minha também. Essa é a linguagem da maturidade. Essa é a linguagem da abundância. Essa é a linguagem de quem sabe que a bênção do outro não cancela a sua. Talvez você não diga exatamente assim, mas já ouviu alguém falar, ou até pensou algo parecido: eu nasci para lutar. Na minha família, ninguém prospera. Isso é coisa para gente rica. Isso não é para mim. Deus me chamou para ser humilde, não para ter. E aqui está o erro. Você transformou a limitação em identidade. Você internalizou a escassez. Você batizou a pobreza de espiritualidade. Você confundiu sofrimento com chamado. E isso é muito sério.
porque o céu responde à fé. Mas a sua fé está dizendo que você não merece crescer. Você não está rejeitando o dinheiro, está rejeitando o avanço, a expansão, a boa administração, a influência, a responsabilidade. Agora escuta o que a palavra de Deus diz. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. É Ele quem te dá força para adquirir riquezas. Deuteronômio 8:18. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10:22. Em nenhum lugar da Bíblia, Deus diz que a pobreza é o plano. O que Ele condena é a ganância, a injustiça, a idolatria do dinheiro. Mas o recurso, o favor, a prosperidade com propósito, Ele libera para quem tem aliança e sabedoria. Então você precisa parar de declarar pobreza como se fosse parte da sua genética espiritual. Você não é escravo do sistema em que cresceu. Você é herdeiro do reino. Você não é prisioneiro da história da sua família. Você foi enxertado na família de Deus. E se você continuar dizendo, isso não é para mim, vai continuar afastando aquilo que o céu quer te entregar. A confissão correta é: eu sou filho do Deus que supre todas as coisas. Se Ele quiser me confiar mais, estarei pronto para administrar com sabedoria. Isso é fé alinhada com propósito. Isso é maturidade espiritual com liberdade financeira. Frase 5. Eu já tô feliz assim mesmo, falada fora de propósito. À primeira vista, essa frase parece linda, parece gratidão, parece contentamento, mas dependendo do coração, ela pode ser apenas desistência disfarçada de espiritualidade. Eu já tô feliz assim mesmo, não preciso de mais nada, tá bom do jeito que tá. Não quero incomodar Deus com isso. Não fui feito para grandes coisas. O problema não está em ser grato. A gratidão é essencial, mas quando a gratidão se torna conformismo, ela se transforma em um obstáculo para o crescimento. Deus ama corações satisfeitos, mas Ele também ama corações disponíveis para mais. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que foram gratos, mas nunca acomodados. José foi fiel na prisão, mas nunca parou de sonhar com o palácio. Davi cuidava das ovelhas com excelência, mas aceitou o chamado para o trono. Ruth colhia espigas humildemente, mas entrou no propósito real. Jesus multiplicava o pouco, mas nunca disse que o muito era demais. A frase, eu já tô feliz assim mesmo, pode ser usada como expressão de paz, mas também pode ser uma fortaleza mental que te impede de avançar. Você se convenceu de que o mínimo é o suficiente. E o pior, você começou a rejeitar qualquer ideia de crescimento. Você pensa que está sendo humilde, mas na verdade, está recusando o que Deus queria te confiar. O contentamento bíblico é saber estar bem em qualquer situação, mas também é saber que Deus tem mais, e querer esse mais não é pecado. É propósito, é expansão, é impacto. Você não foi salvo só para sobreviver. Foi salvo para governar com Cristo. Foi chamado para frutificar, para crescer, para servir mais, com mais recursos, para impactar mais, com mais sabedoria. Então, se a sua frase tem sido, já tô feliz assim mesmo, é hora de corrigir. Troque por, sou grato pelo que tenho. E estou pronto para viver tudo o que Deus ainda quer fazer em mim e através de mim. Essa frase honra o céu. Ela mostra maturidade sem acomodação. Ela abre espaço para Deus agir. Agora que você chegou até aqui, pare por um instante. Respira. Pensa nas palavras que você tem dito. Pensa no que você repete sem perceber. No que você verbaliza como se fosse natural, mas que está sabotando o seu espírito. A sua boca carrega um poder que você talvez tenha esquecido. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21. E o que você tem falado? Vamos recapitular as 5 frases que precisam sair da sua boca ainda hoje. 1. Eu não posso. Limita a sua fé e rejeita a força que vem de Deus. 2. Se for da vontade de Deus, usado como fuga. Disfarça a inércia e apaga o fogo da ação espiritual. 3. Eu queria ter o que fulano tem. Alimenta a comparação e a ingratidão. 4. Dinheiro não é para gente como a gente. Condiciona sua identidade à escassez. 5.
Eu já estou feliz assim mesmo, dito sem propósito. Esconde a acomodação sob o manto da humildade. Essas frases parecem inofensivas, mas são portas espirituais abertas para a estagnação. São sementes de escassez. São acordos feitos com a pobreza emocional, espiritual e até financeira. E hoje você está rompendo com isso. Hoje você está substituindo mentira por verdade, conformismo por visão, acomodação por propósito, fuga por fé. Sua linguagem está mudando, e quando a linguagem muda, a atmosfera muda. E quando a atmosfera muda, a colheita muda. Deus quer alinhar sua boca com o céu, porque quando sua boca se alinha com a palavra, o mundo espiritual responde. Você não será mais alguém que atrasa a própria vida com frases erradas. Você será alguém que profetiza o que Deus diz. Você vai declarar futuro com fé. Você vai orar com sabedoria. Você vai construir com palavras. Agora feche os olhos. Onde quer que você esteja, se puder, pare por um momento. Essa não é uma oração comum. Essa é uma oração de acordo com o céu. Uma oração de desligamento da escassez, uma oração de ativação de palavras que atraem a presença, a provisão e o propósito de Deus. Repita comigo em voz audível, se puder. Oração. Senhor Deus, hoje eu reconheço que minha boca muitas vezes se tornou um instrumento de autossabotagem. Eu reconheço que falei como quem não crê, falei como quem tem medo, falei como quem desistiu. E agora, Pai, eu te peço, perdoa as palavras que semeei sem sabedoria, perdoa as frases que liberei contra mim mesmo, perdoa o poder que entreguei à pobreza emocional e espiritual, por meio da minha língua. Eu renuncio agora a toda frase que não te representa, renuncio ao eu não posso, renuncio ao se for da vontade de Deus, usado como desculpa, renuncio ao eu queria ter o que fulano tem, renuncio ao isso não é para mim, renuncio ao tá bom assim mesmo, quando sei que o Senhor tem mais. Eu cancelo toda palavra de maldição que lancei sobre meu futuro, sobre minha casa, sobre minhas finanças, sobre meus sonhos, sobre minha identidade. E agora, em nome de Jesus, eu ativo uma nova linguagem, uma linguagem que se alinha com o céu, uma linguagem de fé, de sabedoria, de gratidão, de crescimento, de propósito. Declaro com a minha boca: eu posso todas as coisas em Cristo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e eu caminho nela. Eu celebro as vitórias dos outros e confio na porção que o Senhor tem para mim. Eu sou filho de um Pai que cuida de tudo e estou pronto para viver o melhor que Ele já preparou. Senhor, que minha boca nunca mais seja fonte de escassez, mas que a partir de hoje ela profetize vida, ela libere futuro, ela declare o teu reino. Eu creio, eu recebo, eu declaro. Em nome de Jesus. Amém.